Olá! Neste vídeo eu vou falar para você sobre testes diagnósticos e daremos continuidade ao vídeo anterior, interpretando a tabela de contingência. Essa é a tabela de contingência que nós construímos no vídeo anterior, aqui com os exemplos alfabéticos, A, B, C e D, e aqui os somatórios que nós já havíamos mencionado anteriormente. Vou recapitular uma informação importante. O diagnóstico de uma pessoa, quando positivo ou negativo, geralmente é interpretado como sendo uma doença ou sem doença, mas o diagnóstico não é somente para doenças e não doenças. O diagnóstico pode ser, por exemplo, para uma gravidez, que nada mais é do que uma condição e não uma doença. Mas para fins didáticos nessa série de vídeos, estou usando o diagnóstico positivo para a presença de doença e diagnóstico negativo para a ausência de doença. Muito bem, o que é que a tabela de contingência nos oferece? Ela nos oferece diversas informações, dentre as quais eu posso mencionar a incidência ou prevalência de uma doença, a qualidade do teste diagnóstico. Para isso nós usamos os termos sensibilidade, especificidade, e vou mostrar também o risco de erro no teste diagnóstico. E por fim, vou mostrar também a probabilidade de acerto do teste diagnóstico, conhecido como valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. Vamos substituir as letras por números. Escolhi aqui aleatoriamente 4 números: 10, 20, 40 e 50. Então, usando esses números fictícios, nós vamos navegar aqui por cada um desses 3 tópicos que eu mencionei. Fazendo a soma simples, 10 mais 20, temos aqui 30, 40 mais 50, nós temos 90, 50 mais 70, nós temos 120, 10 mais 40, nós temos 50, e 20 mais 50 nós temos 70. Ou seja, nós temos um total de 30 pessoas cujo teste deu positivo, temos um total de 90 pessoas cujo teste deu negativo, temos 50 pessoas que são de fato doentes e temos 70 pessoas que são de fato saudáveis. E onde é que eu encontro a incidência ou prevalência? Vamos voltar aos conceitos. Incidência é o número de casos novos dividido pela população sob risco. E prevalência nada mais é do que o número de casos dividido pelo número de observações. Ou seja, nós temos aqui quantos casos? Nós temos casos, nós consideramos como doentes. Então nós temos 50 doentes. Dentre quantas pessoas que foram observadas? Dentre 120 pessoas observadas. Por que é que eu coloquei incidência ou prevalência? Porque aqui nós não temos um enunciado. Eu não sei se esses casos são novos ou se eles já estavam na comunidade, por exemplo. Se eles fossem casos novos, seria a incidência, e se fossem casos na comunidade, seria então a prevalência. Então a incidência ou prevalência nesse caso vai ser calculado como 50 dividido por 120, que vai resultar em aproximadamente 41,6%. Ok? Então, quando eu divido esse valor por este, então o total de pessoas com a doença, lembrando que eu estou usando o termo doença somente para fins didáticos, dividido pelo total de pessoas observadas, que no caso aqui foi 120. Então, nesse nosso exemplo, a incidência ou a prevalência seria de 41,6%. Agora vamos para o segundo item, referente à qualidade do teste diagnóstico. Vamos falar sobre sensibilidade. O que é a sensibilidade de um teste diagnóstico? Por definição, a sensibilidade de um teste diagnóstico é a capacidade de um teste diagnóstico em detectar pessoas
com a doença dentre um grupo de pessoas doentes. Então vamos pensar no seguinte exemplo. Eu tenho 100 pessoas doentes e todas elas são submetidas ao teste diagnóstico que nós estamos avaliando. Idealmente, esse teste deveria apontar 100 pessoas doentes, porque afinal de contas, todas elas estão doentes. Mas isso nem sempre acontece, ou melhor, isso dificilmente acontece. Então, nós avaliamos qual a proporção de pessoas doentes que esse teste diagnóstico é capaz de identificar com sucesso. Nesse nosso exemplo, nós temos quantas pessoas doentes? Nós temos pessoas doentes aqui. Então, o total de pessoas doentes que nós temos é esse valor, 50. Dessas 50 pessoas doentes, quantas pessoas o teste diagnóstico disse estavam doentes? 10. Então, quando eu penso na sensibilidade deste teste diagnóstico, nós temos que fazer a conta. 10 dividido por 50, que é igual a 20%. O que significa isso? Significa que a cada conjunto de 100 pessoas doentes que eu testar com esse teste diagnóstico, ele vai testar positivo para 20 delas. Então, 20 em cada 100 pessoas doentes vão testar positivo. Ruim, não é mesmo? Agora, vamos falar sobre especificidade. O que é especificidade? A especificidade é mais ou menos o contrário da sensibilidade. Na especificidade, as pessoas que estão sendo testadas são as pessoas não doentes. Lembrando que estamos usando o termo doente e não doente somente para fins didáticos, né? Porque o que nós testamos, na verdade, são as pessoas sem a condição. Então, onde que estão as pessoas sem a condição ou sem a doença? Estão aqui. Quantas são? 70. Então, se nós estamos avaliando pessoas saudáveis, né, pessoas não doentes, nós esperamos que o nosso teste dê negativo. Então, dentro desse universo de 70 pessoas não doentes que nós testamos, quantas o nosso teste disse que são não doentes realmente? 50. Então, a especificidade desse teste diagnóstico seria 50 dividido por 70, que vai dar aproximadamente 70%. Ou seja, se nós testarmos 100 pessoas saudáveis, esse nosso teste vai testar negativo para 70 delas. E você já deve ter imaginado, então, que se ele vai acertar 20% dentre aquelas que são doentes e vai acertar aproximadamente 70% entre aquelas que não são doentes, existe uma grande proporção de erro aí. Então, onde que nós temos acertos? Nós temos acertos, deixa eu até mudar aqui a cor da minha caneta. Nós temos acerto quando o diagnóstico é positivo e o teste dá positivo. Então, nós temos acerto aqui. E temos um outro conjunto de acertos quando o diagnóstico é negativo e o teste é negativo. Então, nós temos acertos aqui também. Mas, claro, nós temos aí ainda um conjunto de erros. E onde que está o erro? O erro está quando eu tenho um diagnóstico positivo, mas o teste dá negativo. Então, aqui nós temos erro. Ou então, quando a pessoa não tem a doença, mas o teste diz que ela tem a doença, que seria aqui. Nessas duas situações, o nosso teste diagnóstico errou. Aqui, ele foi um teste cujo resultado foi positivo, mas esse positivo está errado. Então, nós chamamos esse resultado aqui de falso positivo. Nessa outra linha,
o teste deu negativo, mas aqui ele está errado. Então, nós chamamos esse teste de falso negativo, ok? Então, quando ele testa positivo, mas é falso, é um falso positivo. E quando ele testa negativo, mas é falso, nós chamamos de falso negativo. Então, aqui, nós falamos que a sensibilidade é de 20%, então ele acerta 20% das vezes, ok? Mas ele erra 80% das vezes. E nessa outra situação, acerta 70% das vezes e erra 30% das vezes. Vamos agora avaliar a terceira informação que eu listei para vocês, que é oferecida por uma tabela de contingência, que é a probabilidade de acerto do teste diagnóstico, e são os valores preditivos positivo e os valores preditivos negativos. Em alguma circunstância, o paciente está mais interessado em saber se ele pode confiar naquele resultado do exame do que saber a sensibilidade ou especificidade, porque afinal de contas, ele não sabe se ele tem a doença ou se ele não tem a doença, mas ele fez um teste e ele quer saber, com base nesse teste, se ele pode confiar no resultado encontrado. Então vamos recapitular que o teste está certo nessas duas células e o teste está errado nessas outras duas células. No valor preditivo positivo, como o nome diz, é positivo, então o teste deu positivo. Então é a capacidade preditiva do teste positivo, valor preditivo do teste positivo. Ou seja, o teste da jovem adolescente deu positivo, mas ele pode acertar ou ele pode também, eventualmente, estar errado. E ela quer saber qual a probabilidade daquele teste que deu positivo para a gravidez dela estar certo, ou seja, ser verdadeiro. E como que a gente calcula essa probabilidade? Nós pegamos a probabilidade de acerto, que é medida por 10, dividido pelo total de vezes que o teste deu positivo. Então, nesse caso, o valor preditivo positivo, ou VPP, é igual a 10 dividido por 30, que é igual a 33,3%. Então, essa é a probabilidade daquela jovem cujo teste de gravidez deu positivo estar grávida. Reforçando que esses valores são totalmente aleatórios para a base de explicação. Não quer dizer que um teste de gravidez de farmácia que dê positivo tenha somente 33% de probabilidade de estar correto. Ok? Esses números 10, 20, 40 e 50 foram aleatoriamente escolhidos por mim. E o valor preditivo negativo? Bom, deixe novamente anotar ali nas células para nós recordarmos bem. Aqui o teste está certo, aqui o teste está certo e aqui o teste está errado e aqui o teste está errado. Quando nós falamos em valor preditivo negativo, nós queremos saber qual é a capacidade de um teste negativo, então um teste que deu negativo, qual é a probabilidade dele estar correto. E onde que está essa probabilidade? Ele está correto aqui. Então, valor preditivo negativo igual a 50 dividido pelo total de observações, cujo teste foi negativo, 90. Isso vai ser igual a aproximadamente 55%. Ou seja, se o teste de gravidez desse negativo, a probabilidade dessa jovem não estar grávida seria de 55%. Neste vídeo nós vimos então que a partir da tabela de contingência de um teste diagnóstico, nós conseguimos avaliar
a incidência ou prevalência daquela condição, a qualidade do teste diagnóstico, especialmente em termos de sensibilidade e especificidade, e a probabilidade de acerto do teste diagnóstico nos termos de valor preditivo positivo e valor preditivo negativo. Em caso de dúvidas, deixe nos comentários que eu terei o maior prazer em responder assim que possível.